Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha, só para vocês entenderem nosso clima. Que não é nem começando, é continuando de pais para filha. Continuando. Nós estamos em um feriado gravando aqui episódios para vocês. A gente está conversando sobre um tema da internet. Então, se você quiser pegar o contexto todo, todos os episódios anteriores, porque a gente já falou sobre vários aspectos desse mesmo tema, tá? A gente está analisando o caso de debate na internet sobre feminidade, masculinidade, pecado e tudo mais, até consumo, né, online. Então, se você quiser ouvir os anteriores, você pode ouvir no nosso site ou no nosso YouTube, tá bom? O nosso site é rtmbrasil.org.br e o nosso YouTube, @nacontramãortm. Lá tem uma playlist do De Pai para Filha que você pode conferir os episódios anteriores. Continuando o nosso bate-papo, pai, a gente estava conversando sobre um debate online, né, entre uma moça e um homem. Dois influenciadores. Duas pessoas que são figuras da mídia, né, e eles estavam falando sobre feminidade, masculinidade, e agora a gente vai conversar sobre um aspecto do debate, que era se uma pessoa que teve uma vida promíscua antes, que pecou muito, 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 fez muitas coisas, depois que se converteu, tem tudo restaurado, ou essa pessoa vai continuar carregando consigo o que fez no passado, ou as métricas da vida dela serão pautadas a partir do que fez? Como que funciona quando a gente é batizado? A gente tem lá a característica lá do rapaz, né, que faz a crítica em cima da menina. A questão é, eu não acredito que ela é convertida. A gente vai deixar também, acho bom, né, deixar na descrição, caso vocês não estejam entendendo o contexto, dele, tá? Para vocês poderem entender a discussão toda. A questão é, eu não acredito que ela é convertida, né? Primeiro, vamos entender que os dois estão no mesmo lugar, ganhando likes. Sinto muito por aquele querido que ele não é ninguém para dizer se uma pessoa é convertida ou não. Nem ela também merecedora de alguma coisa. Bom, os dois estão no mesmo lugar, entendeu? E nem a gente aqui é merecedor de nada e nem a gente consegue julgar ninguém e tudo mais. E a gente não está aqui, mas olhando o processo todo, uma hora também ele coloca não sei se ela é convertida e ponto final, porque eu não acredito, é uma questão de caráter e o caráter não muda. Ele falou que caráter são características da pessoa, então tem característica que não vai mudar. Não vai mudar nela e pronto. Então, se ela foi promíscua, ela vai ser promíscua o resto da vida. E eu acredito na conversão das pessoas, e eu acredito que Deus pode mudar. Eu acredito, mas está ligado ao caráter, então o caráter não vai mudar, a característica vai continuar. Se ela era promíscua, vai continuar promíscua. Puxa vida. A gente fica até de saco cheio desse assunto. Dá até um bodes, né, de conversar sobre isso, porque, puxa, se Deus não pode mudar o meu caráter, se Ele não pode mudar minhas características, se a coisa não vai mudar de verdade, estou fazendo o que aqui? Você entendeu? A gente está gravando num feriado de Páscoa, né? De final de Páscoa. Se eu não acredito em ressurreição e se eu não entendi ainda que a ressurreição é o começo de uma nova vida, é o começo da minha vida com Deus, é o começo e o início de todas as coisas, eu não entendi nada, sobrou só morte para mim, sobrou só cruz, entendeu? Só morte de verdade. E a cruz, se ela não vem ligada à ressurreição, a cruz é vazia. Entendeu? Ela é só morte. Ela precisa estar ligada à ressurreição. Inclusive, a ressurreição precisa estar ligada à cruz. Você entendeu? As duas são interdependentes. Não existe só cruz ou só ressurreição. Existe morte e ressurreição.
Essas duas coisas precisam andar juntas, senão elas ficam esvaziadas no seu propósito. Para uma coisa poder renascer, precisa morrer primeiro. Beleza, entendeu? Então eu entendo isso. Lá no vídeo ela fala, poxa, mas tem a prostituta tal, vai, não peques mais. Puxa, tem a Raabe, né, tal, e Deus dando a segunda chance. Ela tem razão nisso. Na fala dela. Deus, ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus de esticar a corda. Ele é um Deus de amor e tudo. Lógico que se você permanecer no pecado, uma hora ele fala, tá bom, vai lá e segue sua vida aí. A gente vê isso em Romanos no capítulo 1. E Deus os entregou aos seus próprios desejos. Quer dizer que Deus falou, tá bom, você quer fazer isso? Então vai. Existem 3 tipos de pessoas na visão paulina, né? Você pega em 1 Coríntios, final do capítulo 3, começo do 4, me parece que é essa referência, quando ele vai falar sobre, eu devia já estar falando para vocês como espirituais, né? Mas ainda continuo falando a vocês como carnais, tá? Então, 3 termos ele usa lá para identificar as pessoas. O primeiro deles, ele chama de psíquicos. Os psíquicos, eles são aqueles que são regidos pelo seu próprio pensamento. Eles eliminaram o conselho de Deus. Eles botaram o conselho de Deus para fora. E eles agora são regidos pela sua própria ideia, pelos seus desejos, pelos seus princípios. Romanos no capítulo 1, Deus os entregou. Lá são os psíquicos. Para eles não tem salvação. Para esse tipo de pessoa que eliminou o conselho de Deus e que anda a partir dos seus próprios conselhos e desejos, para esses não tem salvação. Ele fala de uma segunda categoria de pessoas, vamos dizer assim, não é categoria, nada, mas ele diz que são os pneumáticos. Os pneumáticos vêm de pneuma, né? Pneuma é espírito. Ele chama de espirituais. Por isso que ele diz, eu já devia conversar com vocês como espirituais, como maduros na sua espiritualidade. Eu já devia estar conversando como gente adulta na fé, mas eu continuo conversando com vocês como se vocês fossem crianças ainda, precisando de mamadeira e de papazinho, entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, existe uma categoria, uma característica de algumas pessoas que são de pessoas espirituais, pessoas maduras na sua fé e na sua espiritualidade. E aí uma terceira categoria, nessa onde se enquadra todo mundo, a gente está aí nesse bololô aí. Esses espirituais, eles existem, eles estão aí, né, andando. A gente conhece essas pessoas espirituais, elas são exemplo de vida com Deus para nós, e a gente segue eles, e tem essas pessoas que são os carnais, que ele chama de sarkinos. Os sarkinos, sarx é carne em grego, então ele está falando desses carnais. Eu já devia conversar como homens maduros, mas eu converso com gente infantilizada, com gente carnal, com gente que ainda os desejos falam alto, mas que estão preocupados com as coisas de Deus. Essa é a diferença entre os psíquicos? Os psíquicos, eles são guiados pelos seus próprios desejos. Os carnais não? Não, os carnais, eles ainda são influenciados pelos seus desejos, mas eles desejam a vida espiritual, a vida com Deus. Entendeu? Então, essa é a diferença. Os psíquicos rejeitam o conselho de Deus. Os sarkinos, os carnais, eles aceitam o conselho de Deus, mas ainda são influenciados pelos seus desejos. Eles ainda pecam. Eles ainda fazem. Os espirituais, eles estão absorvidos pelos desejos divinos. Eles rejeitam os seus próprios desejos, seus próprios conselhos, porque eles estão absorvidos pelo conselho de Deus. Esses 3 níveis de pessoas, ou níveis de maturidade nessa relação toda, é que a gente vê aí, você entendeu? São crianças brigando na internet, irmãozinhos que querem brigar. Os 2 são cristãos? São carnais. É isso que eu ia falar. Que acusa, um que julga, o outro que chora porque quer respeito, porque quer ser reconhecido como alguém que se converteu, ou não sei o que lá. São 2 cristãos, 2 irmãos,
que a gente tem, esses pastores que ficam também falando um monte de besteira, assim como eu também falo muita besteira, são irmãos queridos, irmãos amados, que a gente vai ver na glória, que creem em Jesus como único Senhor e Salvador, que são de direita ou de esquerda, que são de políticos e politizados e tudo mais, que monetariamente ganham dinheiro na internet ou não ganham dinheiro, são irmãos queridos, mas ainda nessa movimentação carnal. Qual que é o termo de ficar mesmo? Brigando, sarkinos. Sarkinos. Entendeu? Então pode Sabe ser que a gente tenha se diz? convertido e continue sarkinos? Ah, não, eu tenho plena convicção. Os sarkinos são convertidos. São gente convertida. Entendi. Que ainda é influenciado pelo pecado. É por isso que talvez, relacionando a pergunta prática do começo, então a gente veste uma nova veste. Nós somos redimidos, certo? Isso. Mas por causa da nossa limitação, a gente continua sarkinos. Então, é que a gente precisa entender que é um nível de maturidade espiritual. Não é questão de você estar sujo, talvez? Não, a gente continua sujo e sendo limpo pelo Senhor. Por quê? Porque o processo de santificação, eu já falei, a santificação é um processo, tá? Que está ligado à sua conversão. Então, a partir do momento agora me batizei, não peco mais. Exato, a partir do momento que eu aderi ou que eu aderi à morte de Jesus e morro com ele na cruz, eu também ressuscitarei com ele em glória pelo poder de Deus, assim como Cristo. Se eu estou intimamente ligado à morte de Jesus, eu também estou ligado à sua ressurreição. Ou seja, no processo de santificação da minha vida aqui na Terra, esse processo, essa jornada vai me levar a uma santificação. E eu preciso entender isso, de que não é da noite para o dia, não é um passe de mágica, não é um elixir mágico que a partir de agora, nossa, agora eu sou santo. Não, eu continuo ainda carnal, com os meus desejos carnais, com a minha inveja e lutando contra os meus preconceitos, contra a minha inveja, contra a minha vontade de reconhecimento, esses processos todos. O que Paulo diz, só para a gente finalizar, aí também nesse texto onde ele usa esses 3 termos, é que os sarkinos, que os carnais, eles serão salvos, nós seremos salvos. Glória a Deus. Mas como quem passa pela fornalha, nós vamos chegar lá com a pele toda craquelada, você entendeu? A gente vai chegar lá tudo ralado, cheirando a churrasco, cheirando carvão, vai chegar lá todo detonado, mas a gente vai chegar. Por quê? Porque ainda no processo de santificação que a gente está passando, a gente ainda é muito doloroso colocar para fora as nossas angústias, as nossas ansiedades. É muito difícil para nós que somos carnais confiar plenamente em Deus, abrir mão do nosso pecado, parar de pecar, ser radical. Só existe uma maneira de se livrar do pecado, é radicalizar a nossa vida de santificação. Entendeu? Como um drogado, como alguém que está viciado em internet, a gente precisa radicalizar. Qualquer coisa que tenha um cheirinho disso. A grande questão é que eu sei o quanto o teatro foi pernicioso para mim. E eu conheço gente que se mantém santa no teatro. Realmente que vê isso como um trabalho, entendeu? E consegue manter a sua santificação, mas eu sei o quanto aquilo foi pernicioso para mim, o quanto é pernicioso, o quanto eu me perco nos processos. Então, quando eu não tenho ido muito a teatro e tudo, porque trabalhei com isso, de ir e sentir o cheiro da glicerina na fumaça, aquilo me remetia, isso chama memória afetiva. Então isso me trazia aqueles pensamentos ruins de novo. Caramba. Então é melhor eu não estar lá e não sentir, porque isso me remete a esse tipo de coisa. Então nessa relação é que a gente precisa prestar atenção. E eu preciso ser radical. Então eu corto isso completamente da minha vida. Por quê? Porque eu sei que isso vai me levar para um caminho ruim. E como eu amo ao Senhor e sei que este caminho é ruim para mim, eu sou radical, eu corto ele. É melhor entrar no céu sem um olho
entendeu? Caolho, do que ir para o inferno com os 2 olhos. É melhor entrar no céu sem uma perna e sem um braço do que entrar inteiro no inferno. Esse talvez seja o grande negócio. Quando a gente fala da internet, a gente sabe o mal que tem causado para as pessoas. Então, nesses casos aonde realmente aquilo é maligno, é melhor cortar, é melhor entrar no céu sem um olho, sem uma perna e sem um braço, do que ir para o inferno com todo o seu corpo aí inteiro. Internet também é assim. Se ela está me causando mal, corte. Se ela está mostrando e influenciando você para o mal, corte ela completamente da sua vida, tá bom? Se você consegue, como um homem, uma mulher maduro, espiritual, como um pneumáticos, como alguém espiritual, consegue lidar com isso, mantendo todas as distâncias e não sendo influenciado por isso, tranquilo, pode continuar. Ou seja, gente, muito obrigada por participarem da nossa conversa. Pai, eu gosto muito de conversar com o senhor. É muito bom. O que é isso? Eu gosto de conversar com vocês todos. É muito bom, gente. Se você quiser também mandar algum tema pra gente participar, tá tudo na descrição do episódio, tá bom? Você que tá ouvindo, acho que não mais no rádio, né? Você que ficou aqui, tá no YouTube, tá assistindo no YouTube, tá na descrição, tá bom? Nosso número de WhatsApp, nossas redes sociais, tem o chat aqui. Muito obrigado por fazer esse programa existir. A gente tem recebido várias mensagens, né, pai? Muito bom. Outro dia a gente viu que nós tínhamos 113 ouvintes dos Estados Unidos, 32 da Inglaterra, vários da África, Portugal, Itália. Então, muito obrigado vocês que fazem a gente vir para cá no feriado para gravar. É muito bom. Muito obrigada por isso. A gente volta semana que vem. Até lá. De pai para filha, realização Transmundial.